Tudo bem com vocês? Bom, e hoje nós vamos começar a nossa queridinha das aulas de medicina legal, tá? Tipos e características de lesões. Quando nós falamos de lesões, nós estudamos isso em traumatologia forense, tá? Eles não trouxeram o conceito de traumatologia forense em si, mas enfim, vai cair, a gente pode ver aqui nas lesões, na ação termoquímica, elétrica, explosiva, tudo isso está dentro de traumatologia, tá? Mas o que acontece? Quando nós estudamos traumatologia, nós estudamos também muitas vezes um instrumento, enfim, uma coisa mais aprofundada. Acredito eu que a prova de vocês vai ser bem direta, tá? Vai falar especificamente dos tipos de lesão. E é isso que eu vou trabalhar com vocês, tá? Quando nós falamos de algum instrumento que provoca um tipo de lesão, conforme o mecanismo de ação desse instrumento, ele recebe um nome, bem como a ferida que vai ser produzida por ele, tá? Então, por exemplo, um instrumento contundente forma uma ferida contusa, um instrumento cortante, uma ferida que nós falamos incisa ou cortante, perfurante, punctório, punctiforme, pérfuro cortante, pérfuro incisa, corto contundente é corto contusa e pérfuro contundente é pérfuro contusa. O que acontece? Essas três, o mecanismo de ação é simples, tá? E esses daqui são compostos. Composto. E aí, o que acontece? Qual seria a diferença? Por exemplo, perfurante, um instrumento vai o quê? Perfurar. E pérfuro cortante, ele vai perfurar e seccionar os tecidos. Por isso que nós falamos que é um mecanismo de ação composto, tá bom? Então, temos essa diferença. Não vamos entrar tão a fundo nessa parte de instrumento, mas a lesão vai ser o nosso principal foco no estudo. E vamos começar aqui pelas lesões punctórias ou punctiformes. Primeira coisa, elas possuem um formato de um ponto, tá? Então, um ponto. Sabe quando você toma injeção, que fica aquele pontinho? Quando você toma soro, que fica aquele pontinho? Pois bem, seria aquilo. Então, você olhando tem um formato de um ponto. E quais os instrumentos? Só para vocês terem uma noção. Agulha, furador de gelo, florete. Eles vão atuar por percussão ou então por pressão. E vão produzir esse ponto, por quê? Porque eles possuem um aspecto pontiagudo, alongado para poder perfurar, fino e de diâmetro transverso reduzido. E quais as principais características das lesões punctórias? Olha só, a abertura é estreita, é raro o sangramento, tá? Quase sempre tem um diâmetro menor que o instrumento que a produziu. Por que isso? Porque a nossa pele, ela possui o quê? Elasticidade. Então, quando você perfura a pele, por exemplo, com uma agulha, o diâmetro da agulha, ele é maior do que a lesão que vai ficar na nossa pele quando essa agulha for retirada. Por quê? Porque a nossa pele retrai. E quando ela retrai, ela diminui o diâmetro da ferida, tá? E olha só, essas lesões punctórias ou punctiformes, elas não serão nocivas caso ela seja uma lesão superficial. Por exemplo, quando a gente toma a injeção aqui na região do deltoide, tá? O que acontece? Perfura, tirou, tá tranquilo. Muitas vezes nem sangra, às vezes sangra um pouquinho, enfim, mas ela é uma lesão superficial, não tem problema, tá? Não é nociva. E olha só, o trajeto nada mais é do que o espaço que se abre por onde o objeto penetra na nossa pele, tá? Então, ele vai formar esse túnel no tecido que foi lesionado. Lembrando que sempre esse túnel, ao se retirar o objeto, ele vai o quê? Se retrair pela ação elástica que nossa pele e nossos tecidos possuem, tá? E uma coisa, pode ocorrer, olha só, o ferimento de saída. Um exemplo para vocês, quando a gente coloca então um piercing, fura a orelha, enfim, alguma coisa do tipo. É um objeto pontiagudo, é uma lesão punctória que ela tem o quê? Entrada e saída. Porém, a saída, olha só, ela pode ser irregular e menor que o ferimento de entrada, tá? Então, tem essa diferença aí do ferimento de entrada para o ferimento de saída. Outra coisa, as lesões punctórias não vão produzir mutilação. A mutilação, ela pode ser produzida por instrumento cortante, pérfuro cortante, contundente, enfim. Mas punctória, lesão punctória, não vai produzir mutilação, tá? Então, pessoal,
Retomando as características, olha só, abertura estreita, raro sangramento, pouco nociva se superficial, quase sempre de menor diâmetro que o instrumento causador. Isso aqui, pessoal, deixa eu até colocar aqui, ó, isso aqui é super importante para a prova de vocês. Por quê? Porque ele está pedindo os tipos e as características. Então, lesão punctória, vocês vão decorar para saber para a prova essas 4 principais características aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos dar continuidade nas lesões punctórias, porém, agora nós vamos falar de uma coisinha um pouco mais específica. A lesão punctória é produzida por um instrumento de médio calibre. Professora, como assim? Até agora, esses exemplos que eu dei para vocês, eu estava me referindo a uma agulha, algum aspecto, algum instrumento pontiagudo que remete a uma agulha, algo do tipo. Quando eu falo de instrumento de médio calibre em lesões punctórias, lembrem-se do florete ou então do furador de gelo, tá? E o que acontece? Eles provocam uma lesão um pouco diferente da que é produzida pela agulha, tá? E aí, nós temos 3 leis para caracterizar essas lesões. Vamos começar falando de 2, tá? Primeiro aqui, que é a lei de Filhos. Olha só, então nós temos 2 leis de Filhos e uma de Langer. Então temos a primeira e a segunda lei de Filhos. Vamos ver do que se trata. A primeira lei de Filhos, ela é chamada de lei da semelhança. Por quê? Olha só. Ela diz o seguinte: as feridas produzidas por instrumentos perfurantes são semelhantes às feridas produzidas por instrumento pérfuro cortante de 2 gumes. O que seria 2 gumes? 2 lados que cortam, que seccionam tecido, tá? Pelo simples fato de produzirem feridas em formato de fenda, casa de botão, botoeira ou infuso. Ou seja, professora, o que seria isso? Acontece o seguinte: as feridas produzidas, elas possuem esse formato aqui. De casa de botão ou de fenda, então, possui esse formato aqui. Por quê? Porque a nossa pele, ela possui linhas de elasticidade, tá? E o que acontece? Quando você perfura um local da pele, ele se abre no sentido da linha de elasticidade, tá? Então, ele provoca uma abertura bem na linha de elasticidade. E nas pontas, ela é mais estreita, por quê? Porque a elasticidade, ela dá uma segurada, tá? Então, ela dá uma retraída, e aí você fica com esse aspecto de casa de botão. Fica parecendo mesmo um instrumento pérfuro cortante de 2 gumes, e não um instrumento perfurante, tá? De médio calibre, arredondado. Então, essa é a primeira lei, a lei da semelhança. Temos também a segunda lei, que é chamada de lei do paralelismo. O que seria isso? Lembra que eu falei para vocês das linhas de elasticidade da nossa pele no corpo? Então, olha o que acontece. As feridas produzidas por instrumentos perfurantes na mesma região, onde possui o quê? A mesma direção de elasticidade. Elas vão ser paralelas entre si. Então, elas sempre vão estar na mesma direção, tá? Aonde a região tiver a mesma orientação de elasticidade. Então, olha só, ó, a primeira lei fica aparecendo com o aspecto de casa de botão e é a lei da semelhança. E a segunda lei, que é a lei do paralelismo, olha aqui, na região do abdômen, eu possuo essa direção de elasticidade. Então, o que acontece? Elas ficam paralelas entre si e sempre na mesma direção, tá? Bom, pessoal, eu falei para vocês que eram 3 leis, né? Ficou faltando uma, que é a lei de Langer. A lei de Langer é a lei do polimorfismo ou da elasticidade. Então, olha só, polimorfismo ou elasticidade. A primeira é a lei da semelhança, a segunda lei é a lei do paralelismo, e a lei de Langer é a lei do polimorfismo ou elasticidade. Quando nós falamos polimorfismo, significa várias formas. E o que acontece? Existem alguns locais do nosso corpo que possuem o quê? Encontro de elasticidade da pele, tá? Das linhas de elasticidade, das orientações de elasticidade. Como, por exemplo, axila, tá? E aí, quando você tem uma lesão nessa região, o que acontece? Devido nós termos essa presença desse entrecruzamento e essa superposição de fibras,
As feridas, elas não apresentam aquele aspecto de casa de botão. Elas apresentam um aspecto irregular. Eles falam um aspecto estrelado, sem uma forma definida. Isso pode acontecer. E isso é chamado, então, de lei de Langer, ok? Pessoal, ainda com os instrumentos perfurantes, nós podemos ter o que nós chamamos de feridas de acordeão. Essas feridas de acordeão, olha o que ela diz: a profundidade da penetração do instrumento perfurante é maior que o seu próprio comprimento. Como é que isso acontece? Por exemplo, na região do abdômen. Apertem aí a barriga de vocês. Percebam que você não tem um plano ósseo que vai o quê? Que vai fazer uma força contra a que você está exercendo para dentro do teu abdômen. Ou seja, o teu abdômen, ele afunda. Por quê? Por conta da elasticidade. Então, se você colocar o dedo, ele vai o quê? Ele vai afundar. A mesma coisa acontece com o instrumento perfurante. Por exemplo, se você pegar uma agulha de grande calibre e perfurar o teu abdômen, ela vai entrar até onde se dá a elasticidade, tá? Isso é chamado de ferida de acordeão. Então, o que acontece? Quando você retira um instrumento, o tamanho da lesão, a profundidade da lesão, ela vai ser muito maior do que o tamanho real do instrumento que a produziu, tá? Então, olha só, aqui é uma ferida de acordeão. Nesse exemplo, tá usando uma faca, tá? Que seria um pérfuro cortante, mas o perfurante também dá. E o que acontece? Ó, essa seria a região abdominal normal da pessoa. E esse aqui seria o tamanho da faca. Porém, quando você continua a pressão, o que acontece? O abdômen, ele se desloca para trás. E ao ele se deslocar, a ferida, ela vai o quê? Ela vai aumentando. Perceba que aqui é a coluna vertebral, ó, e a faca vem aqui próximo, ela para aqui na coluna vertebral, tá? E ó, é comum que ocorra em regiões onde não há resistência óssea. E pode acontecer em lesões por instrumentos pérfuro cortantes, como eu falei. E a causa jurídica, em sua maioria, é homicida, mas pode ocorrer de forma acidental ou suicida. Suicida, nós temos uma lesão que é conhecida como rótulo de harakiri, que é comum em colônias japonesas. Hoje em dia não mais, mas assim, o que acontecia? Os japoneses, quando eles desonravam a sua família, eles tendiam a cometer suicídio dessa forma, provocavam uma lesão, então, na região do abdômen, tá? E de maneira acidental, a pessoa cai em cima de uma faca ou de alguma coisa do tipo e também pode fazer essa ferida de acordeão, tá? Antes de terminar, eu falei, só para vocês saberem, aqui eu falei para vocês que tem a coluna vertebral, deixa eu até apagar aqui, ó, temos a coluna vertebral, tá? Então, ó, aqui nessa região a coluna vertebral, e aí a faca vai aqui próximo, quando chega na coluna vertebral, o que acontece? Ela para, tá? Essa ferida de quando ela para é chamada de ferida em fundo de saco. Por quê? Porque daí o plano ósseo vai impedir que o instrumento continue perfurando, tá bom? Então, feridas de acordeão também pode ser chamada de lesão em sanfona, tá? É essa daqui que eu acabei de apresentar para vocês. Então, ó, pessoal, para vocês levarem para a prova, as principais características das feridas punctórias, tá? Pessoal, esses resuminhos assim que eu coloquei são os mais importantes. Esse aqui, esse outro aqui, ó, que eu coloquei para vocês, tá? Extremamente importantes de vocês saberem para a prova. Então, vamos lá. Porque é exatamente o que tá no edital de vocês, tá? Ferida produzida por instrumento perfurante é achatada, alongada, como se tivesse sido produzida por um instrumento pérfuro cortante de 2 gumes, ou seja, casa de botão, tá? É a lei da semelhança, a primeira lei de Filhos. Numa mesma região, a direção da lesão é sempre a mesma. Segunda lei de Filhos, o que acontece? Ele está falando sobre a lei do paralelismo. Qualquer pessoa que seja ferida numa mesma região, a direção da ferida será sempre a mesma. Quem dá a direção da ferida é a fibra elástica da pele, tá? E onde há cruzamento de fibras, a ferida toma o aspecto de figura geométrica, ou seja, a lei de Langer, que é a terceira lei que eu falei para vocês, tá? Que é a lei do polimorfismo, perfeito? Bom, pessoal, agora, finalizada essa parte das lesões punctórias, nós vamos falar sobre as lesões cortantes ou incisas. Professora, é a mesma coisa? Tá? Na verdade, tem alguns aspectos assim bem parecidos, enfim, o mecanismo de ação vai ser o mesmo. Por quê? Porque vai ser provocada por um instrumento cortante. Porém,
existiu uma diferença entre os autores com relação à nomenclatura que eles dão para as feridas cortantes ou incisas. Então, assim, eu quero que vocês levem para a prova o seguinte. Vamos supor que no enunciado ele pediu as características de uma ferida incisa, tá? E aí nas respostas você fala, nossa, mas estão todas as características de uma ferida cortante, acho que essa questão tá errada. Não, você vai assinalar a característica da ferida cortante, ou vice-versa, tá? Por quê? Basicamente, como eu falei para vocês, o mecanismo de ação é o mesmo. Olha só, deslizamento sobre os tecidos, com um sentido linear, e pode ser provocado por bisturi, navalha, lâmina de barbear, tá? Só que qual a diferença? Muitos falam que as feridas incisas, elas vão ser consideradas quando provocadas por bisturi em cirurgia. Tanto que quando a gente fala que fez uma cirurgia, nós fizemos uma incisão abdominal. Quem já operou da apêndice, né, tem uma cicatriz ali do lado direito, tá? Próximo a região da pelve, bem embaixo mesmo, né? Lembra que a apêndice, nós vimos lá em biologia, que é um prolongamento que tem lá no início do intestino grosso. Pois bem, isso seria uma incisão. Já a lesão cortante seria a lesão provocada por outros tipos de instrumentos cortantes, que não seja o bisturi, tá? Então, olha só, às vezes acontece de na hora do parto, o médico lesionar o bebê. Então, isso aqui seria uma incisão, tá? É raro, tá? É raro, mas acontece. Então, isso aqui seria uma incisão. E essa ferida aqui seria o quê? Uma ferida cortante. Mas, alguns tratam como sendo a mesma coisa, ok? Bom, e quais as características das lesões cortantes? Aí, aqui é importante vocês levarem para a prova. Então, ó, vamos fazer um asterisco aqui nesse slide. Então, olha só. Nem sempre são regulares. Elas podem assumir um outro aspecto que não seja linear devido à composição da nossa pele, à elasticidade, bem como a quantidade de tecido adiposo que a pessoa possui. Então, ela pode apresentar um aspecto mais irregular. A extremidade da ferida, ela é mais superficial e a região do meio mais profunda. Por quê? Porque quando você vai colocar a força para fazer a ferida, no início você não coloca tanta força e aí você aperta para provocar a ferida e retira o instrumento. E na retirada, o que? Também, como tá perdendo a força, a lesão fica mais superficial. Então, extremidade mais superficial e o meio é mais profundo, tá? Apresentam cauda de escoriação. A cauda de escoriação é isso aqui, ó, tá vendo? Parece uma cauda aqui de um cometa. Isso mostra o sentido que o instrumento saiu da pele, tá? Então, a cauda de escoriação é o sentido que o instrumento foi retirado. Então, por exemplo, se uma pessoa destra, ela vai realizar um corte, né, em alguém ou até em si mesmo, uma autolesão, enfim. O que acontece? Quando ela retirar um instrumento, ele vai formar essa cauda de escoriação. E aí você consegue saber a direção daquela lesão, tá? Outra coisa, elas possuem forma de fuso, são feridas fusiformes. Então, olha só, lembra que nós vimos esse formato aqui lá nas feridas punctórias? Então, olha só, tá? Elas apresentam esse formato fusiforme. Comum em lesões de defesa. As lesões de defesa, pessoal, acho que o professor Thiago comentou com vocês que eu iria comentar sobre locais de crime aqui na aula, né? Então, é aqui mesmo que eu já vou falar com vocês, tá? Começando agora. Em locais de crime que envolvam crimes contra dignidade sexual, tá? Pode acontecer muito de ter essas lesões de defesa. E também entre brigas, enfim. Por quê? Brigas por homicídio por arma branca, tal. A pessoa tende a colocar o antebraço para se proteger dessa maneira. Então, é comum de ter lesão de defesa nessa região, ter cortes nessa região, porque o instrumento está vindo, a pessoa coloca o antebraço na frente para se proteger. É comum aparecer lesão de defesa na região do ombro, porque a pessoa vira de costas assim para se proteger e fica então nessa lesão. E também, quando a vítima cai,
ela pode tentar se proteger com os pés. Então, embaixo do pé da vítima pode aparecer lesão de defesa, tá? E outra coisa, quase sempre há hemorragia. Por quê? Porque você tem a secção dos vasos sanguíneos. Como você tem a secção dos vasos sanguíneos, vai acontecer a hemorragia, tá bom? Bom, pessoal, então, olha só, um resumão para vocês das características das lesões cortantes. Então, vamos lá. Forma linear, ou pode se apresentar irregular, dependendo, tá? Regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão, porque normalmente ela tem um sentido único. A ausência de vestígios traumáticos em torno da lesão, então você não vai ter outras coisas, tá? Queimadura, enfim. Hemorragia quase sempre abundante, por quê? Porque você tem a secção dos vasos. Maior comprimento que a profundidade, ou seja, a extremidade ela é mais superficial. Afastamento das bordas da ferida, cauda de escoriação voltada para o lado onde terminou a ação do instrumento, vertentes cortadas obliquamente, centro da ferida mais profundo que a extremidade, paredes lisas e irregulares e perfil de corte de aspecto angular ou em forma de bisel, tá? Então tem esse aspecto fusiforme aqui, ok? Bom, pessoal, e aí, nas lesões cortantes, a gente sempre falou uma direção única, enfim. Mas, professora, quando tá tendo uma briga, principalmente uma briga de arma, tal, arma branca, de faca, não pode acontecer de duas feridas ficarem no mesmo lugar? Pode, muito próximo, tá? Principalmente aqui em lesão de defesa, às vezes se bater no mesmo lugar. E aí tem um nome para isso, que é o sinal de Chavigny. O sinal de Chavigny é quando você tem uma lesão e outra lesão cortante é provocada em cima dessa que já foi realizada, tá? Então, ó, é uma segunda ferida que incide sobre o tecido já seccionado. E aí ele forma como se fosse esse aspecto de X aqui na lesão. Isso é chamado de sinal de Chavigny, ok? Bom, pessoal, aqui são as lesões de defesa que eu falei pra vocês, ó. Comum de aparecer no antebraço, nas mãos, a pessoa tenta segurar, no pé, no ombro, no dorso. Então, isso tudo serve para a vítima se proteger do agressor. Então, lesões de defesa. E aí, agora, nós vamos ver alguns tipos de crime que acontece e que possuem esse tipo de lesão cortante. Um deles é o esquartejamento, tá? Que pode ser provocado por lesão cortante. Então, é um homicídio, não tem o que se falar. E vai ser a separação por desarticulação ou amputação do corpo em 4 partes. Cabeça, tronco e membros, tá? E ocorre, então, essa desarticulação aqui dos membros. E isso seria, então, o esquartejamento, tá? Bom, pessoal, outro tipo, castração. Também tem natureza, muitas vezes homicida, por vingança, né? E essa vingança seria pelo fato da pessoa ter cometido o quê? Um crime de estupro, por exemplo. E aí eles realizam, então, a castração, que seria por ação cortante, tá? Do órgão genital masculino aqui no caso. Decapitação, esgorjamento e degolamento. Vamos ver a diferença deles para vocês não errarem. Pessoal, a decapitação vai ser a separação da cabeça do restante do corpo, que pode ser por ação cortante. O esgorjamento é uma lesão localizada no pescoço aqui na parte anterolateral, tá? Então, aqui na parte da frente é esgorjamento. E nós temos um sinal que é chamado de sinal de Bonnet, que ele aparece quando tem um esgorjamento suicida e a pessoa, ela faz a secção aqui da região anterolateral do pescoço na frente de um espelho. E como você tem a secção de vasos sanguíneos, o que acontece? O sangue ele espirra, bate no espelho e aí ele fica com esse respingo de sangue escorrido pelo esgorjamento suicida. Isso é chamado de sinal de Bonnet. E temos também a degola, que é o degolamento, que é uma lesão incisa localizada na parte posterior do pescoço, ou seja, aqui na parte de trás, tá? Então, aqui essa primeira foto é a decapitação, essa segunda foto é o esgorjamento e essa terceira foto é um degolamento. Eu sempre falo para os meus alunos gravarem que a gola fica onde? Atrás. Quando a gente coloca uma roupa que tem a gola, ela fica aqui na região de trás. Então, degolamento, a lesão é aqui na parte posterior do pescoço, tá?
Bom, pessoal, ainda temos as chamadas feridas estigmatizantes. As feridas estigmatizantes, normalmente, elas têm a intenção de passar um comunicado para alguém. Por quê? Eles matam a pessoa e depois eles escrevem, ó, na testa da pessoa, nas costas, tipo, traidor, estuprador, ou então o nome de alguma facção, né? Aqui tá escrito AT, enfim, tá? Isso seria uma ferida estigmatizante. Mas a ferida estigmatizante é cortar mesmo. Aquele cara lá que foi, acho que roubar a casa de um tatuador, que ele escreveu, tatuou, né? Eu sou ladrão e vacilão, uma coisa assim. Aquilo lá não é ferida estigmatizante. Estigmatizante tem que cortar mesmo, tá? Se ele tivesse pegado uma faca e escrito, eu sou ladrão e vacilão, aí sim seria uma ferida estigmatizante. Beleza? Bom, pessoal, terminada essa parte das feridas cortantes, viu que tem bastante coisa, né? Bastante local de crime, enfim. Agora, até o suicídio, que eu falei pra vocês do caso do esgorjamento. Agora, nós vamos falar das feridas contusas, que é o terceiro tipo de mecanismo de ação simples, tá? Então, vamos lá, olha só. As feridas contusas, elas podem ser provocadas por pressão, explosão, deslizamento, percussão, compressão, contragolpe, distensão, torção, fricção, forma mista, tá? E aí, pessoal, eu vou falar com vocês, principalmente da explosão, que faz parte do edital de vocês, em uma aula separada, onde eu vou falar de ação termoquímica, se eu não me engano, ação termoquímica, ação explosiva e de eletricidade. Vão ser essas três, tá? E aí nós vamos ver explosão lá. Mas vamos entender aqui... Opa, perdão. Ai, passei errado. Vamos entender aqui mais um slide coringa para a prova de vocês. As principais características de uma ferida contusa. Então vamos lá. A forma pode ser estrelada, sinuosa ou retilínea. Ou seja, tanto faz, professora? Tanto faz, tá? Bordas irregulares, escoriadas ou equimosada. Fundo irregular, vertente irregular. Percebam, é todo o contrário da ferida cortante, tá? É o contrário. Pontos de tecido íntegro ligando as vertentes. Retração das bordas da ferida. Então, também ocorre retração por conta da elasticidade tecidual. Pouco sangrante. Integridade de vasos, nervos e tendões no fundo da lesão. Por quê? Porque normalmente você tem uma pressão, um afundamento, alguma coisa do tipo. E ângulo tendendo à obtusidade. Pessoal, então essas são as principais características que nós encontraremos em uma lesão contusa, tá? É uma ferida contusa. Então vamos lá falar sobre elas. Primeira, rubefação. Muitos nem consideram como sendo uma lesão, mas ela tem um interesse médico legal. Por quê? Porque ele seria uma vermelhidão local que ocorre em razão da vasodilatação do local onde você sofreu a lesão, tá? Então você tem uma vasodilatação e uma maior circulação sanguínea. É considerado uma lesão leve, tá? Então olha só, aqui eu teria uma rubefação. Tá vendo, ó, que você tem um aspecto que você sabe que teve uma lesão, algo do tipo aqui, mas ela não deixa cicatriz, é passageira, enfim, essa seria a rubefação. Às vezes pode acontecer um tapa, um soco mais leve que só deixa vermelho, tá? Ou você bate em algum lugar, enfim, essa seria a rubefação. A escoriação. Já a escoriação, nós temos o arrancamento da epiderme e é conhecida como ralado, tá? Então, olha só, acontece o arrancamento da epiderme e o desnudamento da derme. Então, olha aqui, tá vendo? É comum em locais de acidente de trânsito, onde a pessoa, ela é o quê? Ela é arrastada, tá? Se afetar a derme, ela pode ter sangramento. Por quê? A epiderme, a gente tem vasos sanguíneos? Não, ela é avascular, tá? Pode ser ferida isolada ou em associação com umas lesões mais graves, como, por exemplo, fraturas, entorses, luxações. Ela pode estar associada com esses outros tipos de lesões. Então, essa seria a escoriação. E nós temos também as escoriações ungueais, que elas podem estar presentes em locais de crime contra a dignidade sexual,
bem como em casos de homicídio, tá? Nós vamos estudar isso lá em asfixiologia, no homicídio pela esganadura, onde você tem a ação das mãos e aí apresenta-se essas escoriações unguiais, que são os arranhões, tá? Às vezes acontece em locais de crime, de estupro, enfim, da vítima unhar o agressor, tá? Então ela une o agressor e aparecem essas escoriações unguiais no corpo do agressor. E muitas vezes fica tecido embaixo da unha da vítima. E aí o médico legista ele pode fazer a retirada desse tecido embaixo da unha da vítima e pedir o quê? Pedir um confronto de DNA, ok? Pessoal, a equimose, olha só, a equimose nós vamos ter um extravasamento sanguíneo por entre as malhas do tecido, tá? Por quê? Porque o vaso sanguíneo se rompe e o sangue sai do vaso sanguíneo e vai para as malhas, por entre as malhas do tecido, as fibras, tá? Ele vai se infiltrando entre as fibras do tecido muscular. E aí pode ocorrer por diapedese, quando as células ultrapassam as paredes dos vasos, ou seja, ela sai e forma uma área roxa, olha aqui, que ela pode ser tanto de maneira imediata, dependendo, né, do grau do impacto que teve, ou mais tardia, e ela não vai apresentar volume naquela região. Então, apenas fica com um roxo. Às vezes acontece de você bater a região da pelve, em algum lugar, a coxa, enfim, e fica roxo. Aquilo lá seria uma equimose, tá? E essa equimose, ela pode aparecer também nas vísceras, no periósteo, ou seja, serem equimoses mais profundas, viscerais, tá? E Pratoinot, que é um autor especialista nessa parte de medicina legal, ele fala que essa infiltração de sangue, ela ocorre somente em vida. Então, seriam lesões antemorte, tá? Antes da pessoa morrer. E aí nós temos alguns tipos de equimose e nós vamos estudar cada uma delas. A primeira, a sugilação. A sugilação são equimoses que acontecem, olha só, em pontilhados, tá? Então ficam vários pontinhos, fica com um aspecto sujo, como se tivesse o local sujo, por isso que é chamado de sugilação. Temos também a chamada invíbice, olha só, é comum de acontecer essa invíbice quando você tem o quê? Recebe alguma paulada ou então um cacetete, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque você tem a pressão no centro da ferida, ou seja, da equimose, e aí o sangue ele se extravasa para a lateral e no meio fica sem circulação. Devido a ficar sem circulação, ele fica branco no centro e com o sangue ao redor. Fica com esse formato de estria. Então também é uma equimose do tipo víbice. Podemos ter as petequias. As petequias são as que podem aparecer nas vísceras, como eu falei para vocês, tá? E elas são nada mais são do que pontilhados hemorrágicos que surgem nos órgãos. Então, olha aqui, na região aqui do coração, o coração é esse, tá? Na região do coração, na região do pulmão, também aqui, ó, na conjuntiva, vocês podem observar bem pequenininho aqui. Isso são petequias. Muito comum em casos de asfixia, nós vamos estudar. E aí, pessoal, gravem esse nome, que é o sinal de Tardieu, que é comum a todos os tipos de asfixia, tá? Que são essas equimoses pontiformes, ou seja, essas petequias, tá? Então, isso aqui, essas petequias, são chamadas de sinal de Tardieu, tá? Bom, temos também a equimona. A equimona, ela é uma equimose, porém de grande proporção. Ah, professora, mas qual o tamanho? Depende, varia muito. É como ela é proporcional, varia muito da área onde ela aconteceu. Por exemplo, olha só essa equimose na região do glúteo dessa pessoa. Ela pegou quase o glúteo todo, é de grande proporção? É, então é uma equimona, ok? Bom, e temos também a equimose figurada. A equimose figurada, ela vai imprimir a marca do instrumento que lhe deu origem. Então, se vocês observarem esse rapaz aqui, você consegue contar quantas porradas de cacetete esse cara levou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você consegue saber exatamente. Então, ela imprime a marca do objeto que lhe deu origem. E em locais de acidente de trânsito, nós podemos encontrar a equimose, que é chamada de estria pneumática de Simonin, que é quando o pneu passa em cima da pessoa e imprime a marca do pneu na pessoa, num atropelamento, por exemplo, tá? Então, olha só, tá vendo essa
acho que é uma mulher, né? Ela ficou com essa marca aqui do pneu nas costas. Então a gente sabe que o carro, ou o caminhão, ou sei lá o que, o pneu parece que é gigante, né? Passou em cima dela, tá bom? Bom, pessoal, e temos também a chamada equimose por sucção, tá? É o famoso chupão. Pode acontecer em casos de violência sexual, ato libidinoso, enfim. E isso aparece nesses locais de crime, tá? E aí, ela vai acontecer ao contrário do que acontece com a víbice, que a víbice você fica com o meio esbranquiçado e o redor com sangue, né? No caso, como ela é uma equimose por sucção, ou seja, é uma sucção que ocorre por entre os lábios da pessoa, o sangue, ele é concentrado na região que ela sofreu essa sucção. Portanto, ela fica, olha só, um roxão, ó, um roxo concentrado, tá? Tem esse aspecto de violetas róseo equimótica. Então pode acontecer no pescoço, no corpo, enfim. N lugares, tá? Vai da criatividade. Bom, e agora com relação à tonalidade da equimose, tá? Pessoal, a tonalidade da equimose, ela é relativa. Depende de vários fatores. Idade da pessoa, se a pessoa é obesa ou não, enfim, isso varia, tá? O estudo com relação à tonalidade da equimose, ele corresponde a um estudo que é chamado de espectro equimótico de Legrand-Dussali, que ele traz uma cronologia relativa da coloração que a nossa equimose vai ter. Então, olha só, ele traz o seguinte, que ela começa ali avermelhada no primeiro dia, devido ter a ação da hemoglobina. Do segundo ao terceiro dia, ela tem um aspecto, ela passa do vermelho escuro para a violácea, tá? E nós vamos ter a ação da hemosiderina, uma outra substância. Do quarto ao sexto dia, ela fica com um aspecto azulado. Por quê? Porque está fazendo essa transição aqui. E aí, do sétimo ao 10º dia, nós temos a ação da biliverdina e hematoidina, tá? Que dá esse aspecto esverdeado na lesão. E do 11º ao 15º dia, ela tem um aspecto amarelado e depois ela vai desaparecer até o 20º dia, tá? Então, muitos consideram do 1º ao 15º dia, mas ela pode desaparecer até em torno do 20º dia. Depende muito do grau daquela equimose, tá? Do tamanho, enfim, se for uma equimona, às vezes ele pode demorar um pouquinho mais. Então, olha só, o valor cronológico da equimose, ele é relativo, ou seja, não é absoluto, tá? Isso daqui, pessoal, vocês gravem. É o outro slide coringa, tá? Então, ó, ele é relativo. A recuperação é mais rápida em crianças do que em idosos. Quanto maior e mais profundo for o extravasamento hemorrágico, mais demorada é a recuperação, tá? E nos cadáveres, as equimoses se mantêm até o surgimento dos fenômenos putrefativos. Por quê, professora? Porque como a pessoa está morta, ela não tem mais o que? As funções vitais, ou seja, a cascata de coagulação sanguínea, de cicatrização vai ser acionada? Não, a pessoa está morta, tá? Então, a equimose, ela vai se manter até o surgimento dos fenômenos putrefativos, ok? Bom, pessoal, e aí, olha, me babei aqui, não reparem não. E aí, pessoal, nós temos a equimose da conjuntiva ocular. Ela é diferenciada. Por quê? Porque o nosso olho é uma área onde nós temos uma maior oxigenação, maior contato com o oxigênio. Então, como ela é muito porosa e de fácil oxigenação, o que acontece? A equimose da conjuntiva ocular, ela não vai seguir o padrão de espectro equimótico de Legrand-Dussali, que nós acabamos de estudar. Por quê? Porque ela vai ser vermelha do primeiro dia até ela sumir. Então, ela sempre vai ser o quê? Vermelha. Até sumir, tá? Então, a equimose da conjuntiva ocular não segue padrão de Legrand-Dussali, ok? Aí, pessoal, eu trouxe para vocês um sinal que é chamado de sinal de Guaxinim,
para vocês não confundirem, né, com uma equimose em decorrência de um soco, de uma pancada, quando vocês estudarem esses casos, que pode acontecer em locais de crime, onde tenha tido acidente, onde uma pessoa às vezes caiu e bateu a cabeça, tá? Esse sinal de guaxinim, ele aparece aqui na região orbital, tá? Então ele pode ser chamado de blefarohematoma. Ele fica com esse aspecto arroxeado, ele é uma equimose periorbital e ele é um indicativo de fratura de base de crânio, tá? Então o que acontece? Você tem essa fratura na base do crânio, ocorre o extravasamento do sangue e você pode ter esse acúmulo, formar essa equimose periorbital que é chamada de sinal de guaxinim, tá? Isso pode acontecer. E aí, pessoal, lembra que nós falamos que no cadáver a equimose não some? Pois bem, então ela vai ficar dessa forma. Então, quando chega um cadáver para vocês no necrotério, dessa maneira, na foto, igual tá na foto, às vezes é mais leve, tá? Que esse da foto tá bem evidente, tá? O que acontece? Opa, provavelmente tem uma fratura de base de crânio. Aí tem que fazer a abertura da cavidade da cabeça, né, cavidade cerebral, e observar se tem alguma fratura ou não lá na base de crânio. Provavelmente vai ter, tá? Pessoal, temos também o edema. O edema, ele se difere lá da equimose, tá? O edema, nós temos um acúmulo de líquido na região intersticial. Então, esse acúmulo de líquido, por que ele acontece? Porque nós temos os vasos sanguíneos sendo pressionados. E aí a parte líquida do sangue, lembra que nós temos, né, a parte líquida, o plasma e os elementos figurados. Pois bem, essa parte líquida contendo sais e proteínas do plasma, ela sai e aumenta o volume da região onde ocorreu o trauma. Então é o famoso inchaço. Olha só, tá vendo aqui, ó? A região do nariz tá inchada, a região do olho tá inchada, tá? Bem inchada, por sinal. Aqui, ó, tem uma equimose na conjuntiva ocular vermelha, dá pra vocês verem aqui, tá? Então, o edema é o inchaço. E o hematoma, professora? O hematoma, ele também é um tipo de contusão, tá? As paredes dos vasos, nesse caso, vão se arrebentar. E aí, o que vai acontecer? Nós temos a infiltração do sangue. Porém, o que acontece? O sangue, ele vai passar pelo processo de coagulação. E o local que sofreu a lesão, ele tem cor e volume. Enquanto lá na equimose, nós vimos que ela o quê? Não tem volume, tá? No hematoma, nós temos volume. Então, no hematoma, quando você passa o dedo, eles falam que tem um aspecto esponjoso, tá? Por quê? Porque tem volume. É como se estivesse apertando assim uma região, como se tivesse um algodão, tivesse fofinho, tá? Então o hematoma, além dele ter a cor, ou esse aspecto arroxeado, por quê? Porque o sangue espalhou, nós temos um aumento de volume. E podemos ter hematomas intraparenquimatoso, ou seja, que ocorre dentro das cavidades e dos órgãos. Pode acontecer, ó, aqui na cavidade cerebral, tá? Então, se vocês observarem, ó, isso daqui é hematoma. O hematoma nada mais é do que uma coleção sanguínea, ok? Pessoal, e temos também a bossa sanguínea, que é um tipo de equimose e um hematoma, porém ela é produzida contra um plano ósseo. Um exemplo é no couro cabeludo, que forma o famoso quê? Galo, tá? O galo na cabeça. Então, é um acúmulo que ocorreu em decorrência de você ter sofrido uma lesão, onde você tem um plano ósseo que promove uma força contra, tá? E aí, ainda sobre as feridas contusas, nós temos as fraturas, que são extremamente comuns em casos de acidente, tá? Elas apresentam algumas características e particularidades, não são tão difíceis de compreender. Vou explicar aqui para vocês, vocês vão entenderem facilmente, tá? A fratura, ela pode ser de traço único ou múltiplo. Traço único é quando secciona o osso em dois, tá? Então, seccionou em dois. Múltiplos é quando pode seccionar em vários, tá? Fratura direta ou indireta. A fratura direta, ela acontece no local da lesão. E a fratura indireta, ela ocorre em um local diferente da lesão. Então, por exemplo, vamos supor que você caiu, bateu o braço, e aí você lesiona
bem o braço mesmo, tá? Então, seria uma fratura direta. Vamos supor que você pulou de um local muito alto, pulou, com as duas pernas, não quebrou a perna, só que daí você teve um contragolpe e fraturou alguma vértebra. Isso seria uma lesão indireta. Por quê? Porque o local onde você recebeu o impacto é o quê? Na perna, mas o que fraturou foi a costela, entenderam? Fratura direta no local que você sofreu a ação ou o golpe, e indireta em um local distinto. Fratura aberta ou fechada. A fratura aberta é a fratura exposta, quando o osso sai, então fica exposto, sai da pele. E a fratura fechada, você vê que teve a fratura, olha aqui, mas você não vê o osso exposto, tá? Fratura cominutiva é quando o osso se fragmenta em vários fragmentos, tá? Aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Aqui, se vocês observarem, olha só, aqui é a fíbia, a fíbia, a tíbia e a fíbula, a fíbula, tá? Isso aqui seria uma fratura de traço único, tá vendo? Ó, fraturada aqui, traço único, ok? Bom, pessoal, e a cominutiva, olha aqui, vários fragmentos, tá? Fragmentos pequenos. E temos também a chamada fratura em galho verde. Quando falar em fratura em galho verde, lembrem-se de crianças. Por quê? O esqueleto de criança, ele é mais cartilaginoso. Aí o que que acontece? Quando você sofre uma fratura, o osso, ele não quebra mesmo. Ele fica... Sabe quando você pega um galho verde, assim, na rua, e você... tenta quebrar e é difícil, fica aquele aspecto mais elástico, então é daquele jeito. Então, fratura em galho verde, comum e acontecer no esqueleto cartilaginoso de crianças. Ele não quebra totalmente, tá? E aí nós temos outros tipos de lesões contusas que podem estar associadas a acidentes, enfim. Uma delas é a luxação. A luxação, nós temos a perda da articulação normal. Por quê? Porque você tem um deslocamento entre dois ossos. Já a entorse, nós temos a ruptura ou estiramento do ligamento, tá? Então, luxação é a perda da articulação e entorse é a ruptura ou estiramento de ligamento, tá? Então, nós temos essa diferença. Ainda sobre as lesões contusas, nós temos, eu vou dar um exemplo para vocês das lesões por martelo, tá? A lesão por martelo, olha só, ela pode ter um sentido perpendicular, que seria um ângulo reto, e ela pode ser chamada, se aparecer para vocês, como fratura perfurante, fratura invasador, fratura em saca-bocados de estrasma. Tudo isso aqui é lesão por martelo. Então, falou qualquer nomenclatura dessas, qualquer mnemônico, vocês se lembrem, mnemônico não, esqueci o nome agora. Enfim, vocês se lembrem que são lesões por martelo, tá? Mapa-mundi de Carrara é quando nós temos inúmeras fissuras, ou seja, você vai ter uma fratura aqui, ó, e várias fissuras ao lado. Então, é chamado de mapa-mundi de Carrara. E também temos em sentido tangencial, falei em perpendicular e tangencial. Temos a fratura de forma triangular, com a base aderida à porção óssea vizinha e com um vértice solto e dirigido para dentro da cavidade craniana, que é chamada de sinal interrasa de Hoffmann, tá? Ou seja, tem uma ação mais tangencial e aí você tem uma abertura mais triangular, tá? Então, ela é maior na região de entrada e afunila, tá? Então, ela seria esse sinal de terrasa de Hoffmann. Então, gravem esses nomes, né? Fratura perfurante, fratura invasador, fratura em saca-bocados de estrasma, mapa-mundi de Carrara, terrasa de Hoffmann, tudo isso são lesões contusas provocadas por martelo, tá? Também temos alguns tipos de lesões, assim como eu falei para vocês lá nas feridas cortantes, aqui nas feridas contusas, tá? E estão relacionados a homicídio, acidente, suicídio é mais difícil, mas temos o chamado encravamento. O encravamento acontece quando nós temos a penetração de um objeto em qualquer parte do corpo da pessoa. Ó, quase sempre é de natureza acidental, tá? Quase sempre. Pode ser homicida? Pode. Mas a maioria é acidental. A pessoa cai sem querer, ó, aqui tem um ferro, enfim, e penetra. Então, encravamento é qualquer parte do corpo. Já o empalamento, apesar dele ser um tipo de encravamento, a penetração do objeto, ela vai ocorrer pelo ânus.
E foi um tipo de tortura utilizada na época da escravidão, tá? Então, o que eles faziam? Eles colocavam um escravo em um objeto pontiagudo aqui, que ele começava afunilado e ia aumentando o seu diâmetro. E o que eles faziam? Eles colocavam a ponta do objeto no ânus do escravo e puxavam ele para baixo. E esse objeto ia perfurando aqui, ó, e saía pela boca, até sair pela boca, e a pessoa morria, tá? Então, esse empalamento foi um tipo utilizado na tortura, tá? Bom, pessoal, e aí, as lesões por precipitação, elas também cabem aqui na parte das feridas contusas, tá? A lesão por precipitação, mais um slide coringa, porque traz as características, olha só, ela apresenta a pele intacta ou pouco afetada, rupturas internas graves, então muitas vezes dentro da pessoa as lesões elas são muito mais severas do que fora da pessoa, tá? Então você olha para a pessoa e você fala, gente, mas a pessoa parece que não tem nada, e dentro as vísceras estão todas todas arrebentadas, tá? Isso pode acontecer. E é mais grave nas vísceras maciças, ou seja, órgãos como fígado, baço, tá? Fraturas ósseas e de características variáveis. Então, pessoal, como eu falei para vocês, tem uma desproporção entre as lesões cutâneas, ou seja, na pele, e gravíssimas lesões ósseas e viscerais, tá? As lesões cutâneas, muitas vezes, elas são insignificantes. Você nem bota muita fé mesmo que aquela quantidade de lesão interna aconteceu, tá? E pode afetar todas as vísceras, principalmente as maciças. E aí, esse esqueminha aqui, cai em muitas questões em prova e vocês têm que saber, tá? Levar isso para a prova. Nós temos 3 tipos de análise de local de quando nós encontramos uma pessoa que ela caiu de um prédio, tá? E aí, o que acontece? Quando nós temos um prédio, um obstáculo alto, enfim, uma casa, tá? E a pessoa, ela cai rente à casa, olha só, ela cai quase que numa trajetória linear, bem próximo, presume-se que seja um acidente, tá? Por quê? Porque você não tem uma ação impulsionando aquela pessoa para frente. Quando a pessoa cai de maneira medial, aqui o local onde ela foi arremessada ou ela caiu, enfim, presume-se que seja um homicídio. Por quê? Porque a pessoa ela tá fazendo uma força contra, ela não quer se jogar e tem uma pessoa empurrando ela, tá? Então aí as forças se anulam um pouco e aí a pessoa fica de maneira próxima, mas não rente. E quando ela cai bem longe, presume-se que seja um suicídio. Por quê? Porque a pessoa tá aqui, ó, e aí ela vai exercer uma força o quê? Pra frente, porque ela vai o quê? Se jogar, tá bom? Então nós temos essa diferença. Rente, quase que num ângulo aqui reto, acidente. Próxima, homicídio. E longe, suicídio, tá? Temos essas 3 diferenças aí. Então, as principais características das feridas contusas, slide coringa. Forma sinuosa estrelada ou retilínea, já falei para vocês. Bordas irregulares, escoriadas e equimosadas. Fundo irregular, vertentes irregulares. Ponte de tecido íntegro ligando as vertentes, retração das bordas das feridas, pouco sangrantes, integridade dos vasos, nervos e tendões no fundo da lesão, couro cabeludo, erosão epidérmica marginal apergaminhada, tá? Então, pessoal, essas são as características das feridas contusas e é isso. Nós terminamos essa primeira parte das lesões por ação simples, mecanismos simples. Na próxima aula, nós ainda vamos falar das lesões, porém com ação composta, tá? Então, pessoal, essa aula é bem extensa, mas eu acredito que de 2 a 3 questões na prova de vocês vai cair sobre traumatologia. Se não for mais, hein? Se não for umas 4. É isso mesmo, porque tem ainda a parte de eletricidade. E tô achando que até mais, tá? Mas então, bons estudos e até a próxima.